Henrique Burné. Muito obrigado. Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Muito obrigado. Sr. Deputado António Carlos Monteiro, muito obrigado. É um enorme prazer e uma enorme honra vir à Assembleia da República. Espero poder ser útil em 15 minutos, tentar explicar um pouco quem somos ou quem é a Opportunity, porque é que o nosso contributo pode ser útil e qual é a experiência que temos da União Europeia. Brevemente, para explicar, a Opportunity é a primeira empresa portuguesa de consultoria em assuntos europeus com um escritório em Portugal, mas também com um escritório em Bruxelas, o que significa que somos uma consultora em que 60% da nossa atividade consiste em representar entidades, na maior parte dos casos portuguesas, junto das instituições europeias. Temos trabalhado com empresas, com associações empresariais, enfim, tem sido este o essencial, e como digo, essencialmente empresas portuguesas. Os dois fundadores da empresa foi um ex-deputado europeu e um ex-assistente europeu, no meu caso, e a empresa nasceu da necessidade reconhecida na nossa experiência no Parlamento Europeu da utilidade que há para os decisores de conversar com quem representa interesses específicos, desde que se apresente devidamente, explique que interesse representa, ao que vem e o que pretende dizer. E também do reconhecimento que era pouco feito por entidades portuguesas esse processo, ou seja, havia uma fraca representação portuguesa junto às instituições. Esta é a nossa origem e há 7 anos que trabalhamos em Bruxelas, representando, como digo, sobretudo empresas portuguesas e associações. Ao longo destes anos foi evoluindo, sobretudo, este processo do registro de transparência e eu agora vou um pouco falar na ótica do utilizador, se quiserem, falar um pouco sobre como é que funciona este registro de transparência. O registro de transparência não é uma regulação da atividade do lobby. Mais do que isso, é um instrumento criado para permitir a transparência e o escrutínio da atividade. Ou seja, não regula a minha atividade no dia-a-dia no geral, mas introduz instrumentos ou mecanismos que permitem compreender que tipo de atividades é que é. O registro de transparência, sendo voluntário, é condição indispensável para algumas reuniões com os gabinetes dos comissários, com diretores gerais e vai sendo, em alguns casos, pedido por alguns deputados. Portanto, de uma forma voluntária, alguns deputados não têm isso no código, nos respectivos códigos, mas começaram a pedir, quando se pede uma reunião, dizem, bom, eu recebo se estiverem no registro de transparência. Além desse incentivo, o facto de permitir o acesso ao Parlamento Europeu e, portanto, permitir assistir às reuniões e ter reuniões com deputados, isso são incentivos para que haja o registro de transparência, para se estar inscrito no registro de transparência, e uma das situações que era levantada ao princípio, que era a dos advogados, das firmas dos advogados, que levantavam objeções a participarem, tem sido resolvida precisamente por esta circunstância, isto é, não para a prática de atos próprios dos advogados, como é evidente, mas a partir do momento em que passou a ser necessário estar inscrito para poder ter um conjunto de reuniões, rapidamente os obstáculos que existiam desapareceram e as firmas de advogados em Bruxelas passaram a inscrever-se quando e se precisam de ter este tipo de reuniões. Enfim, é um processo que está a acontecer, de qualquer maneira, hoje em dia há mais de 9.000 entidades inscritas no registro de transparência. É evidente que a realidade europeia é diferente do processo de decisão nacional, temos 28 Estados-membros com 28 realidades diferentes e, portanto, é natural que a necessidade sentida pelos decisores de receber informação das diferentes partes da União Europeia, das diferentes perspectivas, seja específica, mas eu diria que ela é adaptável à situação nacional, isto é, também é útil a quem decide, seja na Assembleia, seja no Governo, no Executivo, ter noção de que forma é que determinadas decisões podem afetar positivo ou negativamente os interesses legítimos de uma determinada entidade. A vantagem do registro de transparência é que permite saber que interesses são representados, quem os representa, em que temas é que estas entidades se envolvem e se interessam, quanto gastam na atividade lobby e com quem é que reúnem quando as reuniões estão no registro, estão na agenda pública dos decisores. E também quem é que recebe financiamento das instituições europeias, porque também está registado. Quem se deve registar são todas as entidades que de alguma forma desenvolvem este tipo de atividade, como digo, e portanto isso tornou útil e necessário a quem se quer inscrever. Portanto, é voluntário, mas acaba por ser necessário, o que é uma fórmula que a mim me parece tem sido bastante boa. Para termos uma noção, já aqui foram dados vários números, para termos uma noção, que julgo que é importante percebermos esta diversidade, sublinhar números que já aqui foram ditos. Se é verdade que cerca de 30% são entidades ligadas a associações empresariais, profissionais ou comerciais, 25%, um quarto, são organizações não governamentais, 8% apenas consultoras
e há ainda escritórios de advogados, confissões religiosas, autoridades locais, entidades de investigação, academia. Portanto, há uma quantidade enorme, muito diversificada. A lógica tem sido de pôr dentro tudo e qualquer entidade que de alguma forma pretende participar e influenciar, contribuir para o processo político-legislativo. Apenas uma curiosidade, 90% são europeus, mas há 10% de estrangeiros, 2,5% são dos Estados Unidos, 11% são alemães, 10% franceses, 10% do Reino Unido. Portugal tem, como já aqui foi dito, poucos, felizmente vai tendo mais, e isso é claramente uma vantagem para Portugal, ir tendo mais, porque para além dos legítimos representantes portugueses, os deputados, para além do Governo que está representado pela representação permanente, as associações portuguesas, as empresas portuguesas, as universidades portuguesas, que de alguma forma estão em Bruxelas, ajudam a que as decisões europeias também tenham em conta a percepção portuguesa. O que é que se tem que declarar? Como eu disse, custos estimados com estas atividades, os recursos humanos que estão envolvidos nestas atividades, se participa ou não em grupos de trabalho, grupos de peritos, etc., os temas que se seguem e, conforme as entidades, quando se justifica, tem que se identificar se têm clientes ou não. Ou seja, no meu caso, que sou uma consultora e, portanto, represento empresas ou associações, identifico quais são. Se eu for uma empresa, obviamente, represento-me a mim próprio. Há ainda um outro detalhe que é relevante. Não quer dizer que todas as pessoas que estão no registro de transparência, ou melhor, que apenas as pessoas que estão no registro de transparência possam reunir com decisores. Isto é, para lhe dar um exemplo, se o Greenpeace reunir com o Presidente da Comissão Europeia, é provável que seja o Presidente da Greenpeace, o que não quer dizer que o Presidente da Greenpeace esteja registado como lobista. O que é de esperar é que a Greenpeace esteja registada como lobista, que tenha os valores que gasta com essa atividade, os temas em que se interessa e que, portanto, que haja uma pessoa que está identificada como sendo a pessoa que trata da área de Public Affairs. Porque muitas vezes para algumas reuniões vão pessoas com competência mais técnica, para noutros casos vão pessoas com uma competência, uma capacidade de diálogo com os decisores políticos mais focada e, portanto, não está circunscrita àquelas pessoas, mas estão identificadas as entidades que reúnem. E como pode acontecer pontualmente uma entidade que não esteja registada e que faz o registro naquele momento para poder ter acesso à reunião. O registro pressupõe o cumprimento de um código de conduta que eu diria que é bastante focado, é bastante simples e que basicamente impõe que as pessoas se identifiquem sempre declarando quem ou o que é que representam, quais os objetivos e os propósitos da reunião e, de novo, se for caso disso, os clientes que estão a representar, que não procurem obter documentos ou informações confidenciais, que não induzam os membros ou os funcionários a violar os respectivos códigos, e isto chama a atenção, o que significa que a regulação do registro de transparência é, se quisermos, autónoma, e depois os decisores políticos têm os seus próprios códigos que devem cumprir, evidentemente, e portanto não há necessidade aqui de regular tudo numa só peça, e por outro lado, se empregarem ex-funcionários, respeitar as suas limitações a que estão obrigados, seja de prazos de cooling off, de confidencialidade, etc. Há ainda, e isto não costuma surgir nos documentos, mas há ainda aquilo que eu tenho identificado como regras informais, mais ao nível da Comissão Europeia propriamente do Parlamento, e já explicarei porquê, que é, normalmente quando se pede uma reunião, a quem se pede uma reunião, normalmente o mail com o pedido da reunião circula por mais do que uma pessoa, o que significa que normalmente um superior ou um inferior hierárquico tem conhecimento da reunião, isto eu tenho reparado. Normalmente as reuniões com estas pessoas são com mais do que uma pessoa. Tradicionalmente acontece com frequência serem com a porta aberta, quer dizer que não quer dizer que estejam pessoas a participar ou que o conteúdo da reunião seja público, simplesmente significa que é uma prática corrente na Comissão Europeia de as reuniões serem tidas com as portas dos gabinetes abertas. No Parlamento, até porque os gabinetes dos deputados são separados da sala dos assistentes, não será assim, mas de novo é frequente ter um assistente na sala. Depois existe, em alguns casos, o registro público, a agenda pública de alguns tesouros e, como dizia, isso existe para os comissários, para os gabinetes dos comissários e para os diretores-gerais, e já há alguns deputados que o vão fazendo. Isso é, por exemplo, lembro de um grupo político que decidiu, um partido político europeu que decidiu, nacional, os membros de um partido político nacional, não português, decidiram que os seus deputados todos teriam a agenda pública, portanto todas as reuniões com entidades representando interesses eram publicadas. Isso não é obrigatório, mas é evidente um género de medida que acaba por ter efeito de induzir os outros a fazerem o mesmo e, portanto, ganha-se em transparência. Em relação à experiência pessoal, eu diria que em 7 anos de reuniões pedidas, exceção feita evidentemente a todos os casos
em que não era possível por motivos de agenda, nos foram recusadas 2 vezes reuniões com o motivo de que estavam em curso consultas públicas e, portanto, sugerindo que fizéssemos a abordagem pelas consultas públicas e eram em temas de enorme sensibilidade. Todo o resto tem havido disponibilidade para receberem a coisa mais natural, eu diria, há centenas de reuniões destas diariamente nas instituições europeias. E, portanto, também já me aconteceu, por outro lado, em oposição a esta recusa, já me aconteceu o caso de uma empresa portuguesa com quem fomos reunir com a Comissão Europeia dizer-nos, ainda bem que vieram, nós sabíamos que existia esta empresa, ou melhor, sabíamos que havia esta solução em Portugal, não sabíamos como encontrar-vos e, portanto, ainda bem que vieram ter connosco. E eu julgo que isto é a percepção de quem está a usar e de quem usa o registro de transparência e de quem usa estes mecanismos. Se me permite, e ainda dentro do tempo, eu diria que as vantagens que nós temos assistido é há transparência e a transparência permite escrutínio. Essa é a maior vantagem. Não é impossível violar estas regras, mas há regras e há enquadramento e há transparência. Por outro lado, outro fator que foi aqui referido já há pouco, a questão do level playing field, aumenta a possibilidade de acesso daqueles que normalmente teriam menos acesso. Isto é, há um conjunto de entidades que normalmente têm bom acesso aos decisores, por variedíssimas razões. Há outras entidades que desta forma, quanto mais não seja pelo efeito comparativo dizer, bom, se recebeu A, porque é que não recebe B, aumenta a probabilidade de acesso destas entidades e, portanto, alguma maior igualdade de tratamento e, sobretudo, e agora deixe-me recordar, quer dizer, usando um pouco a minha experiência de também ter sido jornalista durante vários anos, julgo que tem uma enorme vantagem de permitir o escrutínio e, portanto, permite que haja informação para que quem está de fora possa olhar para o processo e possa analisar e tirar as suas conclusões. Quanto às desvantagens, com toda a sinceridade e por muito que tente procurar, não vejo nenhumas. Porquê? Porque ninguém está obrigado a reunir com quem não quer e, portanto, deixe-me usar o exemplo extremo. Se eu for uma ONG a favor da introdução da pena de morte e o Sr. Deputado tiver uma posição absolutamente definitiva sobre o tema e pode perfeitamente dizer, eu não vou reunir sequer consigo, não estou sequer disponível para ouvir os seus argumentos, deixem-me usar o exemplo extremo, portanto não há nada que obrigue a receber todas as entidades e esse parece um elemento importante. Não há exposição de segredos profissionais ou comerciais, o que há muitas vezes é a indicação de que temas é que são tratados, mas não obviamente em detalhe, e portanto o que deve ser reservado mantém-se legitimamente reservado. Eu diria que o registro de transparência é apenas um dos elementos que aumenta a transparência e do enquadramento deste processo, mas permite o enquadramento. E, para cumprir bem dentro do tempo, eu resumiria, antes disso deixe-me só dar-lhe uma curiosidade. A lista das 10 entidades que mais reuniões tiveram com a Comissão Europeia, julgo que os dados são de 2015. A Business Europe, que representa associações europeias, a Google, uma empresa americana, o World Wildlife Fund, uma organização ambiental, a General Electric, uma empresa americana, o Eurocommerce, que representa um setor empresarial europeu, o setor da indústria química, a Airbus, uma grande empresa europeia, o Greenpeace, uma organização não governamental na área do ambiente de novo, a Câmara de Comércio americana e a Climate Action na área do ambiente também. Portanto, aquilo que se encontra aqui são as primeiras a terem muitas reuniões, são evidente entidades que cobrem várias áreas, não é de estranhar. O que é interessante é ver por aqui abaixo algumas entidades que normalmente não chegariam e que chegam lá. Esse parece-me ser o elemento mais interessante. E por fim, se posso resumir, eu diria o seguinte: se há estradas, usando aqui pegando aqui num exemplo, tentando simplificar um pouco o conceito, se há estradas e se há carros, eu diria que é uma boa ideia que haja um código da estrada. Muito obrigado.